2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 até o 12, nós vamos ler. Nós temos falado alguns domingos atrás muito sobre a volta do Senhor, a questão escatológica, e hoje tem tudo a ver também com isso. Por quê? Porque é o que nós mais queremos, irmãos. Eu estava vendo uma entrevista com o Dan Duque, e ele falava o seguinte: perguntaram para ele uma questão que ele olhava para a igreja, e uma pergunta sobre a igreja contemporânea, e ele falava que um dos grandes problemas da igreja é que nós não sabemos para onde nós estamos indo, e infelizmente isso é um grande problema da igreja dos nossos dias. E o pior, irmãos, é que essa dúvida parece que se tornou uma cultura evangélica no meio gospel, da gente fazer, da gente adorar, da gente servir, da gente tentar fazer um monte de coisa, mas não saber exatamente para onde nós estamos indo. E ele falava uma coisa que me chamou muita atenção. Ele questionava o seguinte: por que as pessoas estão congregando em alguns lugares sem saber para onde o seu pastor está indo? Por que às vezes você está no lugar e você não sabe nem para onde nós estamos indo? Para onde que nós estamos sendo conduzidos? E eu queria começar essa manhã perguntando para você: você sabe realmente para onde você está indo? Para onde que Deus, o que você está aguardando? Está correndo para algum lugar? Porque, irmãos, se nós não soubermos para onde nós estamos indo, nós não vamos ter condição de nos preparar para esse dia. Você não vai se preparar para uma coisa que você não sabe. Paulo fala no capítulo 9 de 1 Coríntios que ele, assim como um atleta que se abstém de comida, que faz exercício físico, que se prepara para uma corrida, e ele faz isso esperando uma coroa que é corruptível, ele questiona por que a igreja não faz a mesma coisa para alcançar aquilo que é incorruptível e eterno. E por que muitas vezes a igreja não faz? Porque justamente começou a correr sem saber para onde está indo. Está correndo: pastor, estamos fazendo o quê? Estamos correndo, estamos para algum lugar. Mas eu não quero ir para algum lugar. Eu me nego a ir para algum lugar assim. Quem vaga sobre a terra não são os filhos de Deus, é o diabo que fica vagando sobre a terra. Nós somos peregrinos, e a característica de um peregrino é porque ele tem consciência de onde ele veio e para onde ele está indo. E nós cremos muito na revelação de Deus Pai, a qual Jesus Cristo veio revelar na sua plenitude para mim e para você, deixar acessível, porque somente a revelação de Deus Pai pode curar quem você é, a sua identidade. E a revelação do Pai na sua identidade também, ela esclarece o lugar que você vai, para onde você vai. Eu lembro de um texto muito lindo em João capítulo 14, eu não vou ler, mas vou mencionar, que Jesus fica falando, ele está mencionando para os discípulos: não se turbem, não fiquem preocupados, porque é necessário que ele vá para o Pai. Ele diz: se vocês me amassem, verdadeiramente vocês iriam se regozijar com o que eu estou falando, porque eu vou, porque eu faço a vontade do meu Pai. E Jesus deixou muito claro que o destino dele estava atrelado à sua origem. Ele saiu do Pai e ele voltaria para o Pai. E, irmão, não existe cristianismo desassociado disso. Quando nós somos curados em Cristo, quando você recebe Jesus, quando você nasce de novo da água e do Espírito, você não somente é reconciliado com aquele que está sentado sobre o trono, mas também você é curado na sua identidade. Irmãos, quando tem crente doente na sua identidade, com crises existenciais, é apenas uma evidência que ainda falta alguma coisa dessa revelação. Quando você conhece Jesus, quando o conhecimento de Jesus Cristo cresce dentro do seu coração, então você começa a ser curado não somente a respeito da paternidade de Deus, mas do destino. Irmãos, é importante que você saiba para onde você está indo. É importante que você tenha convicção de onde você está indo.
Irmão, não dá para sair de hoje assim, ó, viver uma vida, e incrível que muitas pessoas estão assim. Eu gosto muito de Paulo, já deu para perceber, mas Paulo é um cara que ele sabia para onde estava indo. Ele tinha uma convicção tão grande, ele tinha uma convicção tão grande para onde ele estava indo, que chegava ao ponto de fazer ele olhar para tudo à sua volta, e tudo que estava nele, e reputar tudo isso como perda, por causa do seu destino. Irmão, a glória de um cristão está atrelada ao seu destino, está atrelado à sua origem. Então Deus, Ele quer restaurar isso em mim e você. E eu estou falando isso, irmão, porque eu quero que a gente entenda uma coisa, o que Pedro vai falar. Porque o que Pedro vai falar aqui só tem sentido se isso encontrar lugar no meu coração e no seu coração. Senão é historinha para a gente dormir. Senão não tem sentido nenhum. Olha só o que Pedro vai falar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Aleluias. Eu gosto muito de Apocalipse, irmãos. Nos últimos capítulos 21 e 22, o Senhor diz o seguinte: eis que cedo venho. Ele fala mais de uma vez. Em Apocalipse, o Senhor está alertando a igreja: despertem, porque eu venho no momento em que talvez vocês não esperem, mas eu venho cedo. Mas não veio até agora. Mas não esqueça que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, o Senhor não está querendo mensurar a quantidade de dias, porque o Senhor não se move no nosso calendário. O Senhor não tem um calendário, o Senhor não está debaixo de um calendário como o nosso. O Senhor é eterno. Então Ele fala: eu não tenho dia, não tenho ano. Para mim, dia e ano é a mesma coisa. Então Ele diz, só que precisa ficar claro uma coisa, a advertência dEle: eis que cedo eu estou vindo. E eu oro para que os cristãos estejam esperando, cada dia mais, cada reunião, cada ajuntamento solene, cada dia nós estejamos anelando mais por isso. É apaixonante, irmãos. Eu não sei você, mas é apaixonante esperar o Senhor. Não tem sentido nada, irmãos, se não for viver para isso. Não há sentido estar aqui. Não há sentido viver se não for para esperar o Senhor. Eu estava vendo nos noticiários notícias como você viu, israelenses fugindo para o deserto, correndo dos terroristas. Eu estava orando aquele: Senhor, se manifesta a eles para ter um sentido a morte deles, porque a maioria deles vai morrer. A maioria vai morrer. Mas a morte daquele que está com Jesus, irmãos, ela é outra coisa. Você pode estar sofrendo dor, pode saber que você, em poucos minutos ou segundos, você vai apagar, mas você tem a certeza do que vai acontecer depois daquilo ali. Você tem a certeza que em minutos ou segundos você vai estar nos braços do Senhor e você vai ter a clareza da revelação que você acreditou e pregou a vida toda. Eu preguei até hoje muitas coisas sobre o Senhor, mas muitas delas eu vou ver na sua plenitude quando eu estiver diante dEle. Então fechar os olhos não é algo desesperador. É desesperador para aquele que está sem Jesus. Mas olha o que Pedro fala, vamos ler. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Olha só o que diz, irmão. Você está ouvindo bem? Eu vou começar de novo, amém? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando esse dia, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus
em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, não estamos preocupados com os elementos se desfazendo. Nós estamos aguardando os novos céus e nova terra, em que habita a justiça, em que Deus está lá, e nós estamos indo para esse lugar. Se você quiser saber, pastor, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo ao encontro, de volta para casa, de volta para Deus. Nós saímos dele um dia e vamos voltar para ele. E tudo isso se faz necessário, a pregação, para que nós venhamos a nos aperfeiçoar. Ontem foi falado aqui, irmãos, que eu sonho com esse dia, que não vai ser mais necessário alguém pregar e alguém ensinar, porque nós não vamos estar mais sujeitos a esse corpo. Nós vamos estar transformados, glorificados em Jesus. Aí nesse dia, irmãos, vai ser realmente só chapação mesmo, como meu pastor diz, vai ser só a glória de Deus. Nós vamos estar adorando, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, não vai mais haver injustiça, não vai mais haver nada dessas coisas que nós não gostamos, que nós detestamos. Também não vai haver mais concupiscência, desejos, ambições egoístas, vaidade. Nossa carne não vai mais estar sujeita a isso tudo. Irmãos, eu quero muito esse dia. Eu quero muito esse dia. Mas aqui fala uma coisa interessante, que diz no versículo 12: aguardando esse dia e apressando-vos. Irmão, tem muita gente que eu já ouvi falar e até acreditam, lendo rápido. Muitas vezes a gente lê, não entende o que está lendo. É o analfabetismo funcional. A gente lê um texto e não consegue entender o que o texto está falando. E esse texto aqui fala, aguardando e apressando-vos. Irmãos, ninguém vai alterar o dia e a hora do Senhor. O que Pedro está falando aqui não é que você vai conseguir adiantar o dia do Senhor, é que você vai conseguir correr em direção a Ele mais rápido. Você vai desejar, você vai se posicionar, você vai viver de acordo com o dia do Senhor. Se essa é a nossa esperança, as Escrituras dizem, que tipo de homem, que tipo de mulher convém eu e você ser nesses dias agora? Então Pedro está falando, com tudo isso acontecendo, com todos os sinais, tendo a certeza pela fé de que Jesus virá, e ele diz, eis que cedo venho. O Senhor diz, aguardem esse dia. Mas ele fala uma outra coisa que eu quero, é o tema dessa mensagem dessa manhã, e eu quero pedir graça, irmão, porque eu quero viver isso. E ele diz assim, apressai-vos, apressando-vos para esse dia. Vivam como se fosse a coisa mais importante da vida de vocês. É o dia mais desejado, é o anelo. Vou ter que falar de novo, né? É impossível não mencionar. Tiago vai casar daqui uns dias, né? Tiago vai casar, ele está contando quantos dias? 12 dias. Ele está meio são ainda, né? Ainda não está beliscando poste, não está rasgando dinheiro. 12 dias, irmãos. Já ficou ruim por causa da ansiedade. Irmãos, escute uma coisa, se nós não tivermos o mesmo efeito pela volta do Senhor, é uma mentira o evangelho que você ouviu, é uma mentira a vida que você está vivendo, porque o verdadeiro cristão, a marca dele é que ele sabe de onde ele veio e para onde ele está indo, e se ele souber para onde está indo, isso é extremamente apaixonante. Isso queima no seu coração. Não tem como ter uma revelação da glória, não tem como ter a revelação dos olhos azuis sem ele queimar em você, sem você desejar isso de verdade. Irmão, você está ouvindo de uma pessoa, irmãos, que eu não conhecia, eu não tive isso, não me acho digno disso. Do lugar que eu vim, irmãos, eu me sinto extremamente honrado, abençoado demais, de poder ter a garantia de que um dia eu vou ver e vou estar com Ele, de eu ser assim como Ele é. Hoje eu ainda estou vendo, não estou numa agonia, irmão, sério, eu estou numa agonia, porque a gente quer ver mais claro.
Falta clareza para nós, irmãos. Falta clareza para muitas pessoas. Nós estamos tentando aqui, de alguma forma, deixar mais claro, mais evidente, mais palpável a glória do Senhor nesse ambiente. Mas me dá uma agonia, porque eu quero, eu desejo ver, assim como João viu. A coisa é tão impressionante, irmão, a visão é tão extraordinária, que lá no final de Apocalipse, ele está com o anjo falando, e ora é o anjo, ora é o Senhor, e de repente ele vai se prostrar diante daquele que está falando, e o anjo fala: calma, João, porque eu sou como você, eu sou como os seus conservos, eu estou junto com vocês, não adore eu, não adore os homens, só adore ele, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ele está falando, os apóstolos e os profetas, todos eles apontaram para o testemunho do Messias, apontaram para Jesus, mas ele está falando ali, o espírito da profecia é o porquê, é o combustível da profecia, é aquilo que mostra que tudo aponta para ele, tudo por ele. E ele diz: somente a ele nós devemos adoração. Então ele estava falando, se vocês tiverem contato com esse espírito da profecia, o testemunho de Jesus Cristo que vocês carregam, vocês vão entender que nada nesse mundo, nenhuma outra pessoa é digna de adoração. Eu lembro de Atos, comecinho de Atos, os apóstolos, Lucas escreveu o seguinte, que depois de 40 dias, o Senhor ensinando, ele foi elevado aos céus. Ele disse: vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder. Quem quer poder do Senhor? Vamos lá, verdade, irmãos? Eu estou levantando a minha mão já. Eu quero mais. Mas você sabia que Deus não faz nada sem propósito? É diferente da gente. Tem muita gente fazendo um monte de coisa sem propósito nenhum. O poder de Deus tem um propósito definido. Eles, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas, para carregar o testemunho de Jesus Cristo, para carregar o espírito da profecia, o espírito que opera na profecia, o espírito que opera em mim e você, é a garantia de nós não nos tornarmos um idólatra, assim como as pessoas que não conhecem a Deus são. A única garantia de você não se encurvar ou não buscar aquilo que não pode falar, não pode tocar, não pode andar, é você ser tocado, cheio por esse espírito da profecia. Por isso que o Senhor fala que a palavra tem que entrar em mim e você. É o que entra, é o que é a semente dele. O Senhor fala assim, uma coisa interessante que o Senhor diz também. Isso é tão forte, irmãos, mais forte do que nós podemos imaginar, que o Senhor diz: se essa palavra, que é a boa semente, entrar em você, você não pode permanecer no pecado, não por causa de você, mas por causa da semente que habita em você. Ou seja, escute, crente, se a palavra de Deus entrar em você, e ela germinar, ela nascer dentro de você, você não vai ser mais a mesma pessoa, ela vai transformar você. Você pode errar alguma coisa como um acidente, mas permanecer em pecado. A palavra de Deus diz que por causa dessa semente, se ela gerar dentro de você, se ela nascer dentro de você, você não permanece mais no erro, não porque você é bonzinho, não, mas por causa dela que habita dentro de você, que é tão forte, tão poderosa, tão extraordinária e sobrenatural. Mas uma pergunta fica no meu coração, irmãos, quando eu ouvi Danduque falar, como que muitos cristãos podem estar seguindo alguém, irmãos, sem nunca perguntar para onde estão indo. Já viu hoje tanto culto, tanta coisa, tanta conferência, tanto evento, que não fica claro para onde as pessoas estão indo, irmãos. Tem pregação hoje que a pessoa nem fala mais em Jesus. Jesus não está mais no centro de muitos lugares. Por quê? Porque cada vez que o homem tenta estar no centro, não tem como o homem e Jesus estar no centro do mesmo lugar. E o Senhor diz, Ele deseja que nós voltemos para esse lugar. Mas por quê, irmãos? Por que às vezes a gente segue algumas coisas assim de forma tão louca e a gente não pergunta? Escuta, irmãos, para onde que você está indo? Já parou para pensar sobre isso? Eu não vou pedir para você levantar a mão, irmãos, mas
Qual de vocês, para a condição de congregar nesse lugar, questionou para onde que o pastor dessa igreja está indo? Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não sei. Pode haver outro. Mas nunca siga alguém de forma cega. Paulo, ele fala tão forte isso, que ele diz o seguinte: se eu ou qualquer outro vir pregar uma boa nova, que não seja essa que foi pregada, seja considerado maldito, anátema. Ele está falando, fiquem de olhos abertos, fiquem atentos, não sejam enganados por ninguém, nem por líderes que hoje podem estar parecendo uma coisa, e amanhã podem estar desviados. Então perguntem constantemente, sejam como os bereanos, avaliem as escrituras, estamos indo para onde nessa barca? Esse barco que eu entrei está indo para onde? Vai parar onde? Não, irmão, nós estamos indo assim, ó, para onde Deus quiser. Não, irmão, Deus não trabalha assim. Deus, ele está atraindo os seus filhos para Ele. Ou você tem consciência disso, ou nós estamos perdidos. Escute uma coisa, nós podemos estar apressando na direção errada. Imagina você esperar um evento, e se você acredita nesse evento mesmo como um casamento, qual é o sinal, a evidência de que a noiva está desejando esse casamento, ou o noivo? Qual é a evidência? O que vocês acham que é de verdade? Eu já falei de mim aqui sobre isso. Eu casei, eu tinha 20 anos e a Débora 17. Nunca tinha conhecido uma mulher na minha vida antes, irmãos. Nem ela. Eu ainda falo assim para ela assim, ó, foi melhor que Deus reservou para você, não teve outro, né? Não tem comparação, irmãos. Mas o que é a evidência de você esperar aquele dia? Se não a preparação. O que uma noiva faz para esperar aquele dia? Ela muda completamente a sua vida. Ela olha para a sua casa, não é mais a mesma coisa. Ela já sabe, agora eu vou sair da casa dos meus pais e vou daqui uns dias habitar com um homem que eu não conhecia ainda. Eu conversei com ele, eu sei o nome dele, eu sei talvez a altura, o que ele gosta de comer, mas eu não conheci nos termos que Jesus falou. Eu não tive intimidade, eu não entreguei o meu corpo para ele, eu não me entreguei completamente para ele. O homem também, ele sabe, olha, daqui uns dias eu vou sair da casa dos meus pais e vou me juntar, vou casar com uma mulher que eu também não conhecia, e agora eu preciso preparar lugar. Por isso que Jesus, ele deu um nó na cabeça dos discípulos. Em João 14 ele falou, se vocês soubessem o que eu estou falando para vocês, que é necessário, vocês iriam desejar isso, iriam ficar muito alegres. Porque, irmãos, uma noiva fica alegre quando ela sabe que o marido, o futuro marido, está preparando o lugar para receber ela. Fala a verdade. Assim como o marido fica feliz, o futuro marido fica feliz em observar que a noiva está se preparando para ele. A noiva foi lá, comprou roupa especial, né? Para ele. Preparou um enxoval. Cuidou da alimentação, para não dar problema, né? Irmãos. Hoje não tem muito sentido isso, porque as pessoas estão se conhecendo antes do casamento, então não tem sentido nenhum. Às vezes eu falo para um e para outro, não sei nem porque tem lua de mel, porque o mel já foi. Só ficou a lua, né? Não tem mais sentido nenhum, irmãos, hoje. A lua de mel é uma celebração, é o homem conhecendo uma mulher que nunca conheceu antes. Então aquilo ali faz sentido. Hoje as coisas estão perdendo seu sentido. É igual nós falamos, reduzir a adoração a uma música. Pode tocar o mesmo instrumento de Davi, mas não ter o mesmo efeito. Você pode pregar a mesma palavra, pode botar 20, 30 pregadores pregando a mesma palavra, mas é diferente daquele que está com o Senhor, vendo algo, correndo para um lugar. O que mudou Paulo de outras pessoas, outros jovens, foi porque um dia ele estava correndo atrás de um serviço, sendo fiel à lei, sendo fiel à sua tradição.
Mas um dia houve um divisor de águas, ele parou de correr para os preceitos dos homens, correr em torno de uma denominação, correr em torno de uma tradição, e ele começou a correr para aquele que ele viu. Você tem que ver, o Senhor jamais tirou alguém de um lugar sem mostrar para onde estava indo. Até Abraão, que a gente fala, ele saiu sem saber, ele saiu com uma promessa, irmãos. Ele podia não saber a cidade, mas ele sabia que ele estava indo para Deus, e ele sabia que Deus em todo tempo era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Você vai lembrar, por exemplo, de Moisés, quando Deus chama Moisés, 40 anos vivendo na casa de Faraó, para desconstruir tudo aquilo ali. Deus deixou ele 40 anos no deserto, um ano para cada ano, para desconstruir. Depois ele volta para o Egito para tirar aquele povo de lá. Então, quando ele tira aquele povo de lá, ele deixa bem claro para Israel para onde que eles estavam indo. Deus está nos tirando de um lugar de escravidão para nos levar para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, está todo mundo ciente para onde nós vamos. Agora, escute uma coisa: se Israel, sabendo que eles saíram do Egito e iam para uma terra melhor que manasse leite e mel, eles se desviaram no meio do caminho, ficaram rodeando, todos eles pereceram, menos Josué e Caleb. O que pode acontecer comigo, com você, se você resolver no meio do caminho ficar rodeando uma denominação, rodeando, sim, propósitos humanos, preceitos de homens, e você esquecer daquilo que é o principal? Fala a verdade, olha para mim, irmãos. Quantos de nós já esquecemos algum dia daquilo que é principal? Quantos de nós já nos distraímos? Esquecemos do nosso casamento? Do casamento você não esqueceu, né? A gente só esquece do Senhor. Irmão, quando um crente, ele não sabe para onde está indo, ele vive o cristianismo muito superficial. Parece piada, irmãos. Como que você vai correr uma corrida se você não sabe como que ela termina? Aonde que ela termina? Quando você vai participar de uma prova, atletismo, ciclismo, você sabe de onde ela começa, o trajeto está todo marcado. Você pega, às vezes, o trajeto antes, vê o mapa, vai passar em tal lugar, mas vai terminar lá. Você sabe onde é que vai terminar esse negócio, irmãos? Que a gente está vivendo aqui? Você sabe onde é que vai terminar o porquê que nós estamos fazendo o projeto da escola? Você sabe onde é que vai terminar e por que nós estamos trabalhando nos PGs, abrindo nossas casas? Você sabe onde é que vai terminar a comunhão dos santos? Você sabe onde é que vai terminar o compartilhar do pão, para nos tornarmos um só pão por causa do compartilhar? Você sabe aonde que vai terminar tudo isso? Porque se você não souber, você não sabe para onde está indo. E eu queria falar para você, você precisa saber. Você pode não estar pronto. Eu não estou pronto para aquele dia. Eu não tenho nada em mim especial para aquele dia, Ricardo. Isso me dá agonia. E quando nós adorávamos aqui, eu tive só um flash, um pouquinho, uma gotinha da glória de Deus. Eu começo a ver, Deus, não há nada em mim desejável para o Senhor. Eu só tenho uma coisa que Deus deseja. Não é a minha roupa, não é aquilo que eu consegui ter e fazer até hoje. Eu tenho uma coisa só que Deus pede, e é difícil de dar para Ele. Fala a verdade, irmão, como é difícil de você entregar o seu coração a Ele, que é o que vai deixar cada vez mais claro, mais incendiado, mais claro as coordenadas. É no coração que Deus vai implantar o GPS, irmãos, para onde você vai. Se Deus tiver o seu coração, você pode até estar em trevas, mas no ambiente de trevas, mas você vai saber para onde está indo. Se você entregar o seu coração, você pode estar passando pelo vale da sombra e da morte, pode estar no meio de uma enchente, pode estar no meio de um ato terrorista, mas você sabe para onde está indo. Por isso que eu peço a Deus, Deus, revela-te, Senhor, para aqueles que estão correndo no deserto hoje. Revela para aqueles israelenses que estão escondidos em abrigos antiaéreos, estão escondidos em buracos, irmãos. Te revela para eles. Por quê? Porque vai dar um descanso, vai dar um bálsamo para eles entregarem a vida deles.
Os grandes servos de Deus, irmãos, eles sabiam na Bíblia para onde estavam indo. Você sabe para onde eu estou indo? Eu espero que saiba. Porque o meu pastor disse que nós nos encontramos no caminho. Se você estiver perseguindo um líder que não está no caminho em Cristo, você pode se dar muito mal. Por isso que a gente não tem mais medo de falar. Se você está num lugar desse, sai daí. Sai daí, procura um lugar mais próximo das Escrituras possível. Tem gente que viaja por causa disso, irmãos. As pessoas estão desesperadas. Essa semana, ontem, um irmão, um amigo, de uma cidade bem longe, me procurou: pastor, tem alguma coisa, como que eu posso fazer para estar com vocês? Só para estar com vocês. Eu falei: você está disposto a viajar? E ele falou que sim. A fome, irmãos, vai mudar até onde você investe dinheiro. O desespero, a certeza do lugar que você está indo, vai mudar os seus hábitos. Por isso que Pedro fala: se apressem. Sabe qual é a evidência de alguém que está se apressando? É como que você está vivendo hoje, de forma santa, justa e sóbria, não se embriagando com nada desse mundo, nem a alegria que o ministério às vezes pode dar, porque até isso tem roubado o coração de muitos homens e mulheres. Começam bem, mas se desviam com a glória e com a fama. Meu pastor fala que a fama é mais perigosa do que a perseguição. A fama mata mais profetas, irmãos, do que a perseguição. Nós não fomos feitos para estar num lugar confortável. Nós somos feitos para estar, irmãos, no meio do mundo. Estamos no mundo, mas vivendo igual a Ló, que angustiava sua alma todos os dias em Sodoma, porque por causa da imoralidade, da injustiça. Como é que está o seu coração hoje quando você olha para o mundo? Eu chorei, irmãos, quando eu ouvi aquele pessoal fugindo, sabendo que muitas adolescentes, irmãos, vão passar na mão daqueles terroristas. Quantas crianças talvez vão ser violentadas? Quantas mulheres, quantos homens? Eu falei, eu orei ao Senhor: Senhor, pelo menos dá a eles o que é de mais importante, a revelação do teu Filho. Deus, poupa o teu povo. Nesse momento, irmãos, tem muita gente desabrigada, muita gente angustiada. Ontem eu fui na casa da minha mãe, levantei os móveis, porque lá pega água. Mas quantas cidades já estão embaixo de água? Pessoas perdendo tudo. Eu falo: Deus, tem uma coisa só que a gente nunca vai perder, se nós guardarmos. Nunca. Olhe para mim, irmãos. Tem uma coisa que pode mudar você completamente. Você tem que estar enjoado do mundo. Você tem que estar saturado do mundo. Você não pode amar esse lugar, o mundo, como ele é. O que é o mundo quando o pastor fala? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Dessas coisas o Senhor fala que é inimizade com Ele. Vocês não podem amar isso. A sua alma tem que ficar aflita com essas coisas todas. E você tem que ter um desespero dentro de você para correr por Ele. Quando eu fecho meus olhos, irmãos, às vezes eu fico sonhando como Estevão. Um dia eu vou ver. Esse é o sentido. Por isso que o Senhor falou: o que vocês foram ver no deserto? Não tinha nada para ser adorado lá. Só tinha a voz do Senhor falando alto, através de um homem. O que vocês foram ver? Não havia nada, e hoje está todo mundo correndo de um lado para o outro para ouvir, para ver.
que vocês foram ver? Eu fico imaginando um dia o que eu vou fazer quando eu estiver diante dele. Quando eu fechar os meus olhos. Eu não estou falando de você desejar morrer. Não é isso. Eu estou falando o desejo de conhecê-lo ainda mais. Não é cometer suicídio igual algumas seitas fazem, mas é ser absorvido pela vida, ser tomado por Ele, de não estar mais sujeito a nada. Se esse mundo está bom para você, beleza, irmãos, curta o mundo, vai, mergulha mesmo, que de repente você encontra um lugar de arrependimento. Mas eu vou falar uma coisa para você, depois que você descobre, não precisa mergulhar na lama para saber que ela é suja. Não precisa, irmãos. Não precisa você se mergulhar no pecado para você saber que ele te afasta de Deus. Basta crer. Eu prefiro conhecer aquele que é puro para me afastar da sujeira, não conhecer a sujeira para descobrir que tem alguém mais puro do que aquilo. Hoje existe um evangelho pregando, parece que levando as pessoas a conhecer aquilo que é imundo, valorizam o que é imundo, para depois conhecer, saber que existe uma coisa melhor. Não, irmão, eu quero falar uma coisa para você: conheça aquele que é melhor, aquele que é puro, aquele que é santo, aquele que é justo, e viva intensamente isso, porque você não somente vai saber que existe uma coisa imunda, da onde você saiu, mas com o mesmo ímpeto você não vai querer voltar para lá. Sabe por que Israel queria voltar para o Egito toda hora? Mesmo sabendo o destino? É porque eles não conheceram o destino. Eles não conheceram aquele que estava chamando eles. Porque se eles conhecessem, todos se conheceram, se apressaram. Você está se apressando, irmãos? É tipo assim: você vai viajar daqui 15 dias, fazer uma viagem extraordinária. Hoje você começa a preparar a mala já. Hoje você começa a se preparar. É igual o atleta que Paulo fala: se você sabe o seu destino, vou participar da Olimpíada, 4 anos ou mais, a pessoa fica se preparando, é dieta, ela não come igual todo mundo. O pessoal está comendo x-salada à noite, o atleta não, ele não vai comer x-salada, irmãos. Por quê? Porque vai engordar, é comida ruim, ele vai para alguma coisa mais saudável. Por que isso? Porque ele já foi inscrito, ele já está comprometido por uma causa, ele já está comprometido com uma prova. Então ele sabe: se eu creio naquilo ali, se eu me inscrevi, se eu fui comprado para algo, eu vou me preparar para esse dia. Então, enquanto está todo mundo comendo alguma coisa estragada no mundo, eu vou me alimentar do pão vivo que desce do céu. Eu vou comer do alimento que ele falou para mim comer. Até quando, pastor? Cedo venho. Eis que cedo eu venho. E se você está em mim, o Espírito da profecia está em você, e ele está testificando em você. E talvez enquanto nós ministramos a palavra, enquanto nós adoramos, o seu coração queimava, igual os discípulos a caminho de Emaús. Por quê? Porque o Senhor está nos conduzindo para essa mesa com Ele, que cura. Como nós cantamos, irmãos, existe uma intimidade, uma comunhão com Jesus que cura, que é transformadora. Em nome de Jesus, se apresse para esse dia. Não podemos mudar o dia, mas podemos nos apressar em direção a Ele, desejando sinceramente, nos acelerando em direção a esse dia, vivendo de maneira santa segundo o testemunho de Jesus Cristo. A igreja que compreende isso, irmãos, ela vai viver de forma diferente. Ela está em plena gestação. É um bom exemplo. Meu pastor falava ontem de um versículo que menciona o povo de Israel que estava em gestação, mas gerou vento, não era uma gravidez de verdade. Quando você conhece, irmãos, Jesus Cristo, o que está gerando em você segue um propósito divino. Agora, quando você conheceu alguma coisa de homens, isso é vento, isso não tem sentido, não tem propósito. 2 Pedro 3,
8 e 9 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quando você ouvir falar que Deus é ruim, que Deus não é bom, lembre esse texto aqui: o Senhor não voltou ainda. Sabe por quê? Ele tem um dia marcado, mas é porque Ele é longânimo e Ele está querendo que todos se salvem. O problema, irmãos, é que aqueles que deveriam estar manifestando a revelação de Jesus Cristo estão se perdendo e desejando outras coisas. Estar perdido não é não saber para onde nós vamos, mas de onde nós viemos. Eu vou repetir para você: quando você está perdido, não é quando você não sabe para onde você vai, é quando você não descobriu, ou não sabe, ou esqueceu de onde você veio. Da onde que eu vim, pastor? Quero falar para você: você não veio da sua mãe e do seu pai. A sua origem não é o ventre da sua mãe. Isso é um bálsamo, porque você pode ser fruto de um estupro. Sua gravidez, a gravidez que gerou você, pode não ter sido desejada. Você pode ter se tornado órfão, abandonado pelo pai e pela mãe. Mas o Senhor diz: a sua origem não é ali. A sua origem cura. Se vocês conhecerem a sua origem, você vai perceber que o amor do Pai, de Deus, aquele que está sentado no trono, não se compara com um homem e com uma mulher que foram os genitores seus. Isso é curador, irmãos, é extraordinário. E é conhecendo esse Deus que a sua identidade é curada. E a sua identidade, quando você conhece Ele, não é somente curada, mas o seu destino é apurado, é revelado, e se torna claro para você a cada dia mais. A cada ano, a cada momento, a cada busca, a cada intimidade com Deus, se torna cada vez mais claro. Não se torna somente claro em saber, mas você vai perceber que em você está acontecendo uma coisa diferente, você está desejando mais. Irmão, chega de você encontrar crente que fala: eu sei, pastor, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, mas vive da mesma miséria, irmãos. Vive entretido com as mesmas coisas superficiais. Sai desse lugar. Sai desse lugar de engano. Reconheça que isso é uma mentira. Porque conhecer a Jesus de verdade, guardar sua palavra, vai transformar você a viver não somente esperando Ele, mas de forma santa, justa e sóbria. Você não vai ver um bêbado esperando alguma coisa consciente. Por isso o Senhor fala: eu estou temendo que a serpente engane novamente vocês como enganou Eva, e ela vem a sabotar os seus pensamentos, vem a embotar os seus sentidos, vem a sabotar o seu conhecimento, e vocês se apartem de Jesus Cristo. É grave, irmãos, nossa falta de fé. É grave a nossa falta de fé e a forma superficial que nós cremos. Onde está aqueles que creem? A pureza, a santidade, o efeito de conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Até aqui tá bom. Apressem-se. É o que Pedro fala. Ele fala isso de uma outra forma também. Ele fala: cingir os lombos do vosso entendimento. Ele está falando a mesma coisa. Apressai-vos. Sabe o que é cingir os lombos do vosso entendimento? A tradução é: preparai-vos para agir. Quando o Senhor entra no seu coração com a sua palavra, a primeira coisa que você vai sentir e crer e saber, ter convicção é: se preparem para correr. Se preparem. Olha para mim, eu quero falar para você, olhando nos seus olhos, para aqueles que já estavam parando, desistindo. Eu quero falar: não é hora de desistir. Se preparem. Como que faz, pastor? Você tem que se apaixonar por Ele de novo. Você tem que se apaixonar
pelo Espírito de Deus de novo. O Espírito da profecia, ele vai levar você a descredibilizar, a rejeitar todo tipo de idolatria, inclusive a sua. Você tem que se apaixonar, prepare-se. É como cingir os lombos de um cavalo para a corrida. Está ali na cela aguardando alguém dar um tiro, ou aquele atleta que está na marca dos 100 metros, cingir os lombos do vosso entendimento. O que faz você se preparar? A palavra habitando em você. Caso contrário, você vai estar displicente, observando um monte de coisa. Como é que foi o culto hoje? Como é que foi? Como é que está a reunião? O que nós vamos fazer? Irmão, se a palavra de Deus está trabalhando dentro de você, escute como é que você vai estar. A evidência de que a palavra de Deus está habitando em mim, entrando em você, é que você vai estar pronto, ligado, não vai estar distraído, não vai estar distraído. Isso é uma evidência que você não está bêbado, você está sóbrio, você está ali, no primeiro tiro, você corre até onde? Até o fim, até o ponto que você vai poder dizer igual Paulo: eu combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, agora eu estou pronto para ser derramado como libação. Por isso que o Senhor diz: a morte dos santos é preciosa para o Senhor, porque soa como algo agradável. Porque, escute uma coisa, qual é o pai que não sonha em um filho desviado voltar para os seus braços? Você estava perdido e foi achado. E o que Deus mais deseja é tomá-lo em seus braços. Você tem que se sentir queridinho do papai, irmãos. Você pode ser durão, pode ser durona, pode ser o que for até hoje, mas você pode mudar agora. Você pode mudar agora. Pastor, eu nunca fui de me render. Você pode se render agora. Pastor, eu nunca tive um pai brincando comigo de boneca, de casinha. Pode ser agora. Meu pai nunca brincou comigo de carrinho, de Hot Wheels. Deus pode fazer isso com você agora. Isso pode soar como heresia aos ouvidos de cada um, mas pode pensar o que for, irmãos, mas a revelação de Deus Pai está manifesta na pessoa de Jesus Cristo, a qual tinha prazer nele. Como que vai ser com você, eu não sei. Mas Ele sabe. É como se jogar. Sabe aquela criança que o pai está lá embaixo e ele fala assim: meu filho, vem, se joga. Se é um estranho, a criança não vai. Mas se é o pai, você se joga ou não se joga? E eu vou falar uma coisa para você: eu quero me jogar mais. É o que eu imagino quando eu fecho os meus olhos. Eu quero me jogar mais. Eu quero queimar mais, irmãos, até não aguentar. Eu sei que isso é o que você sonhou. Alguns sonharam com isso. Fala a verdade. Se levante, irmãos, em nome de Jesus. Só vamos adorar, irmãos. Só adorar. E você fique livre para fazer segundo a vontade de Deus. Mas só vamos adorar. Eu quero adorar o Senhor em nome de Jesus. Queime no seu coração.
Sim, Jesus. Não há nenhum outro. Incomparável, Senhor. Imensurável. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Mais, irmãos, mais. Ele é digno demais. Toda honra, toda glória, mais. Destrava, Senhor. Destrava, Senhor. Toma esse lugar, Jesus. Só quero ver você. Jesus. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero eu te dou, Jesus. Nos cura, Senhor, cura a tua igreja, Senhor. Jesus. Faz segundo a tua vontade, Senhor. Lindo, lindo, nós invocamos o teu nome, Senhor. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Envergonha os nossos inimigos, Senhor, em nome de Jesus. A vida está tão perto. Sim, Jesus. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebra o cristal do nosso orgulho. Tronos de outros ex dobrados ao chão, e até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros ex dobrados ao chão, e até o meu coração se deu. Eita, tudo
que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, Senhor, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, e até o meu coração se deu em todo, se rendeu. Quem não eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Quem já brisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Até que você experimente, irmãos, você não vai saber o que é. Provai e vede que o Senhor é bom. Vou terminar com um testemunho que um dia entre amigos a gente viveu. Eu e o Piero saímos para tomar um café um dia com um irmão que veio de longe para conhecer a gente. E estava eu sentado na frente dos dois, e cada um pedia um brownie. E quando chegou o brownie, eu vi que um estava seco e o outro estava brilhoso, bonito. Chegava a salivar, irmãos. Aí e o irmão que veio conhecer o que Deus estava fazendo aqui, pegou o seco. Não, foi o contrário. Ele pegou o bom e o Piero pegou o seco. Aí eu falei, Piero, experimenta o dele. Aí o Piero, com o jeito do Piero, não, pastor, não precisa, o meu tá bom. Piero, prova o dele, tá brilhoso, o teu tá seco, só quem tá fora vê. Aí ele relutou,
Até que ele pegou uma garfada, botou e disse assim: cara, não é que é mesmo, é outra coisa. Aí eu olhei para o irmão e falei assim: é exatamente isso que Deus está querendo que você faça. Porque no dia que você experimentar aquele que é santo, que é justo, você não vai mais se alimentar com coisa seca, com algo que não tem vida. Depois que você experimenta aquele pão vivo, você não vai comer pão embolorado, irmãos, pão velho que é entregue para você comer às escuras. Você nunca mais vai beber água em vez de vinho. Aquilo que a prostituta de Provérbios oferece, ela oferece pão para comer às escondidas e água em vez de vinho. Mas diz que o cordeiro não, o cordeiro ele tem o melhor para oferecer: o seu sangue, o vinho que representa a nova aliança, e o seu corpo, o seu pão. A prostituta pode ser parecida, irmãos, mas depois que você experimenta o verdadeiro, os seus olhos se abrem. É o que Deus está fazendo com algumas pessoas aqui. Você está tendo a oportunidade de experimentar o que é verdadeiro. E alguns ainda falam assim: como é que eu fui enganado tanto tempo? Irmãos, foi preciso que você vivesse o que você viveu até agora, para que agora você se rendesse e pudesse experimentar e se tornar consciente dessa glória. Talvez se acontecesse antes, você ia pisar aquilo que é extremamente valioso. Mas hoje Deus está mudando a história de muitas pessoas aqui. Esse é o espírito da profecia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.